Fala galera, beleza? Passando rapidinho com uma novidade. Estamos trazendo hoje o professor Will. Cara, sabe muito de benefícios e hoje ele vai falar com vocês sobre aposentadoria especial. O Will, pós-graduado, professor universitário já há um tempo, né? Especialista em direito previdenciário, então não percam não. Aposentadoria especial, sensacional. Will, com você. Muito obrigado, professor. Agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui na Jurídica, falar um pouco hoje sobre aposentadoria especial, antes e depois da reforma. Então, tiveram muitas mudanças importantes que atingiram demais a vida do trabalhador. Então, aquela pessoa que trabalha na área da saúde, tivemos ali o metalúrgico, a pessoa que trabalha ali na indústria química, foi atingido diretamente, teve um prejuízo no tempo de trabalho e também, claro, no valor da aposentadoria. Sem dúvida, teve ali uma perda imensa no valor do seu benefício. Então, a gente vai começar falando hoje sobre a aposentadoria especial. A gente tem alguns assuntos importantes para tratar. Então, a aposentadoria especial ela é aquela aposentadoria voltada para a pessoa que está exposta a um agente nocivo. O que é um agente nocivo? É algo que vai trazer um prejuízo àquela pessoa, à saúde daquela pessoa. Seja esse agente de natureza biológica, principalmente para aquelas pessoas que trabalham ali na área da saúde. Então, a gente tem lá médicos, enfermeiros, as pessoas que trabalham na área da limpeza ali em hospitais. Também temos quem como agente nocivo? Temos também os agentes químicos, ligado ali àquelas pessoas que trabalham obviamente, na indústria química, e, além disso, também temos aquelas pessoas ali que trabalham nos postos de gasolina, como temos os frentistas que estão ali expostos ao elemento químico benzeno, que é extremamente danoso à saúde, tanto que ele também é um elemento cancerígeno, ele pode causar câncer em humanos. E também é importante a gente acrescentar que existem os agentes físicos. O que são esses agentes físicos? Principalmente o ruído, que é mais destacado ali dentro da indústria metalúrgica, aquelas pessoas que estão sofrendo um barulho gigantesco no seu ambiente de trabalho. Elas estão ali expostas hoje a um índice de ruído acima de 85 decibéis, que é o índice utilizado para se verificar a intensidade do ruído, e acima de 85 decibéis ele causa um prejuízo à saúde, o que vai dar ensejo o reconhecimento daquele período como especial, consequentemente, uma aposentadoria especial para essas pessoas. Assim como também tem aquelas pessoas que trabalham em frigorífero, que tem também a questão do frio. A questão do frio também, assim como o próprio calor excessivo, eles vão trazer um prejuízo à saúde. Então, aqui, de forma resumida, seriam esses 3 agentes que causam um prejuízo à saúde do trabalhador. Então, vamos lá. Como tinha dizendo, meu nome é um prazer estar aqui mais uma vez. Meu nome é Wilton Machado. Eu sou professor universitário, sou especialista em direito do trabalho, processo do trabalho e também direito previdenciário. Além disso, sou mestre em desenvolvimento, tecnologias e sociedade pela Universidade Federal de Itajubá. O mestrado que eu possuo. E também estou ali atuando em algumas universidades, algumas faculdades como docente. Então, o que a gente tem sobre a aposentadoria especial, o que está positivado, que a gente encontra dentro da Constituição Federal? A gente tem o artigo 201 da Constituição Federal, que ele vai falar sobre como a gente precisa... como a gente vai tratar as aposentadorias e que a gente não pode ter uma diferenciação, exceto em uma dessas exceções, a aposentadoria especial, que ela vai estar ali considerada em regra para pessoas que estão expostas a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, e também temos ali quando a gente considera a própria lesão à integridade física do trabalhador, que é importante também a gente considerar, que é o caso, por exemplo, que a gente tem a grande discussão sobre a pessoa que exerce o trabalho enquanto vigilante, que a gente vai falar mais à frente. Então, a gente teve, até 28 de abril de 1995, a gente teve o enquadramento por profissão, enquadramento
profissional, por categoria profissional. O que seria esse enquadramento por categoria profissional? É quando eu tenho determinadas profissões que só pela pessoa exercer aquela atividade, ela já tem direito ao reconhecimento desse período como especial. Exemplo, quando a gente fala do médico, o médico é uma pessoa que, até 28 de abril de 1995, ele vai ser reconhecido, a própria atividade dele vai ser reconhecida como especial apenas porque ele exercia aquela atividade. Então, por exemplo, ele tinha um registro no hospital que permitia ele ter reconhecido esse tempo como especial e dava para ele também direito a se aposentar de forma especial. Então, a gente tem diversos grupos de profissões que estarão aqui, até se elas estiverem nesse rol de profissões que têm direito ao reconhecimento do período como especial, elas terão ali o direito de reconhecer até essa data, de 28 de abril de 1995, como especial. E após essa data, o que acontece? Após essa data, a pessoa terá que comprovar que, de fato, ela exercia uma atividade especial. Então, a partir de 29 de abril de 1995, ela teria que comprovar a exposição a esses agentes nocivos à sua saúde, seja físico, químico, biológico, ou quando a gente fala também da própria questão da integridade física dessa pessoa, que a gente fala ali principalmente da pessoa que trabalha como vigilante. Só que aí a gente ingressa em outro campo. A gente tem entendimentos diversos por parte do INSS, outro entendimento pelo Conselho de Recursos, que é um âmbito administrativo também da Previdência Social. E, além disso, a gente tem um entendimento ali dentro do Juizado Especial Federal, quando a gente fala já em justiça, em judicialização, a gente já fala no Juizado Especial Federal, conhecido como JEFs, e também a gente tem nas próprias varas federais, na Justiça Federal Comum, a gente vai ter entendimentos ali, muitas vezes distinto entre esses quatro entes que eu falei: INSS, Conselho de Recursos, JEF e a Justiça Federal Comum. Então, o que a gente tem? Principalmente o INSS, principalmente após 29 de abril de 1995, ele não reconhece o período que a pessoa esteve sob periculosidade. O que seria essa periculosidade? Um dano que a pessoa tem direto à sua saúde, um dano é a sua integridade física. Ela está correndo um risco de, por exemplo, quando a gente gosta de sempre utilizar, que fica mais didático, mais claro, quando a gente vai comparar insalubridade e periculosidade. A insalubridade vai trazendo danos à saúde da pessoa diariamente, dia a dia. Então, como eu falei para vocês, por exemplo, do frentista, ele está lá exposto ao benzeno, ele está inalando aquele gás todo dia, todo dia, todo dia, e a tendência é, com o tempo, ele desenvolva doença, desenvolva uma patologia cancerígena. E quando a gente fala em periculosidade, por exemplo, a gente está falando de uma pessoa que está exposta, por exemplo, a explosivo. Ela trabalha com explosivo. Então, aquele explosivo, se não acontecer nada durante toda a vida dela, laborativa, toda a vida de trabalho dela, ok. Mas pode ocorrer um fenômeno de vir a explodir e ter, de uma hora para outra, ela vir a óbito em decorrência dessa periculosidade, desse evento único que pode causar a própria morte dessa pessoa. Então, ali, enquanto a insalubridade, a gente fala que ela vai matando a pessoa aos poucos, vai trazendo dano à saúde da pessoa aos poucos, a periculosidade, a gente está falando que aquilo pode gerar um dano abrupto que pode causar, inclusive, a morte dessa pessoa. E essa periculosidade, no âmbito administrativo para o INSS, não é reconhecido muitas vezes, porque o INSS vai falar que não é um agente nocivo de natureza física, química ou biológica. E, além disso, a gente tem o quê? Antes da reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, que ela mudou, basicamente, as regras dentro do INSS, as regras previdenciárias. O que aconteceu? Antes da reforma, a gente tinha um regramento. Olha, tem aposentadoria que necessita de 15 anos, 20 anos
ou 25 anos para conseguir essa aposentadoria. Então, a gente tem lá 15, 20 e 25 anos. Tá. A gente tem idade para se aposentar? Não, não tem idade. É só completou aquele período em atividade especial, você pode, chega no INSS, se aposenta, pronto. Não é tão simples, claro. Mas essa seria a ideia. Dessa pessoa trabalhou 15, 20, 25 anos exposta a um agente nocivo, ela possa se aposentar. Então, a gente tem ali as atividades. A maioria das atividades estão consagradas ali no rol de 25 anos no exercício de uma atividade especial. Tá, eu tenho que trabalhar 25 anos como médico, 25 anos como frentista, 25 anos na indústria química, 25 anos ali como enfermeiro. Só que antes não tinha idade, não tinha qualquer idade, trabalhou, acabou. Depois, a primeira alteração com a reforma da Previdência foi qual? Vamos colocar a idade mínima para essa população, para esses trabalhadores que já prestam a sua saúde para fazer uma atividade que é importante para a sociedade, mas agora a gente precisa fazer com que essas pessoas não se aposentem mais cedo. Então, a gente tem lá uma pessoa lá que trabalha na atividade de mineração subterrânea. Ela tem lá 15 anos de trabalho. Antes da reforma, trabalhou 15 anos. Ela saía daquela atividade, poderia se aposentar e ficar o resto da vida aposentada, sem necessidade de trabalhar. Só o que acontece, que é importante também aqui a gente citar. Essa pessoa tem um dano óbvio, claro, à saúde dela. É nítido. Uma pessoa que trabalha 15 anos numa atividade de mineração subterrânea, ela não vai ter a mesma qualidade de vida e provavelmente ela não vai viver assim como uma pessoa, da mesma forma que uma pessoa que não exerce qualquer atividade exposta a agente nocivo, terá durante toda a sua vida. Então, isso é um ponto que a gente precisa deixar claro. Essa aposentadoria especial não é só para, não, vamos ajudar um determinado grupo de pessoas. Não, porque ela tem um prejuízo à saúde que elas estão fazendo aquele sacrifício em prol da sociedade. Claro, ela tem salários mais altos, sim. Acaba, consequentemente, tendo valor de benefício mais alto, mas ela também tem um prejuízo. E por esse prejuízo, que a ideia colocada para essa aposentadoria especial é que essa pessoa saia antes do mercado, porque ela possa descansar, ela já fez a parte dela para a sociedade, agora ela vai descansar porque ela vai ter uma qualidade de vida menor e provavelmente essa pessoa vai viver também por um período menor em comparação com a média da população brasileira. Então, o que aconteceu com essa idade? Então, eu falei para vocês que a gente tem lá a aposentadoria com 15, com 20, com 25 anos, quando a gente fala em aposentadoria especial. Tá, 15 anos, atividades, em regra, atividades em mineração subterrânea, 20 anos em atividade de mineração já fora da área subterrânea e pessoas que trabalham ali também com amianto, em decisão recente, e a regra é que a gente tenha os 25 anos da pessoa trabalhando ali em atividade especial. Tá. A regra, só para vocês terem uma ideia do que mais acontece, que é a mais comum, a aposentadoria com 25 anos de trabalho. Antes da reforma, como eu falei para vocês, a pessoa começou a trabalhar com 20 anos de idade, 25 anos de trabalho, por exemplo, como médico, 45 anos de idade, a pessoa poderia se aposentar, tendo ali certinho os laudos, tendo certinho o PPP, o LTCAT, ou a comprovação pela carteira de trabalho que eu falei para vocês lá na categoria profissional, que vai até 28, que foi até 28 de abril de 1995. Então, o que a gente tem aqui em comparação? Antes, uma pessoa começou a trabalhar com 20. Muito obrigado. Viu? Essa pessoa começou a trabalhar com 20 anos, 45 ela se aposentava. O que a reforma da Previdência em 2019 fez? Ela falou, não, agora você tem idade. E qual que é a idade? 60 anos. Então, antes, a pessoa começou a trabalhar com 20. Se aposentava aos 45, agora não mais. Agora, essa pessoa que começou a trabalhar com 20, a ideia é que ela só se aposentasse com 60 anos. Ou seja, só que num nítido, a gente não chegou no cálculo, não chegou em cálculo de valor de benefício, nem nada. A gente só está falando de tempo de contribuição dessa pessoa. Antes, ela se aposentava com 45. Agora,
essa pessoa ela vai ter que trabalhar até os 60 anos. Essa é a regra. Tem uma regra de transição, sim, mas a ideia principal é que essa pessoa trabalhe até os 60. Então, essa pessoa que antes trabalhava 25 anos, ela vai trabalhar 40 agora? Sim, vai trabalhar 40. Então, vocês têm a dimensão de como essa alteração foi pesada para o trabalhador, de como essa mudança foi aqui mais do que nítida, foi mais do que nítido o impacto na vida do trabalhador, essa alteração. Então, a gente saiu lá, uma pessoa trabalhava 25 anos, para uma pessoa que pode trabalhar aí 40 anos para conseguir se aposentar. Mas depois a gente vai falar ali sobre a regra de transição. Só que o que acontece aqui também, que é importante a gente falar também. Falei para vocês que a pessoa exerce ali atividade em condições especiais que vão ali trazer um prejuízo à sua saúde, por isso ela vai ter ali o direito de... A regra que se tinha era que ela deveria ali ter uma aposentadoria em um tempo, uma idade menor. Tá. Só que esses agentes que eu falei para vocês, agentes químicos, físicos, biológicos, eles têm alguns modos de aferição, ou seja, eles, para se verificar se esse agente é nocivo ou não, tem alguns agentes que vão ser serão medidos, serão verificados de forma qualitativa e outros agentes verificados de forma quantitativa. Tá, qualitativa, quantitativa, tá. Como que eu vou, como que vai se dar isso? Como que eu vou saber disso? Claro, tem as próprias disposições do decreto 8.203 de 2013. Só que a gente vai para ficar mais claro. Então, por exemplo, eu tenho ruído. O ruído é um agente que, se estiver acima dos índices de tolerância, ele vai ser entendido como nocivo à saúde do trabalhador. Tá, ruído igual barulho. Tá. Então, o que acontece? Não é qualquer barulho que vai dar direito à aposentadoria especial. Então, tem lá que tipo de barulho? Um barulho acima de um determinado nível. Ele é medido de forma quantitativa. Eu preciso saber uma quantidade. A partir de tal quantidade, aí eu entendo como agente nocivo. Então, vamos lá. Uma pessoa que trabalha lá na indústria, trabalha na indústria metalúrgica, essa pessoa está exposta ali a 90 decibéis de barulho. Ela vai ter direito ao reconhecimento desse período como especial? Em regra, sim. Se estiver preenchido ali o PPP dela, o LTCAT, os documentos passíveis de comprovação que ela exercia essa atividade exposta a ruído, ok, essa pessoa terá direito à aposentadoria especial se ela ali atinge os outros requisitos de 25 anos, enfim, antes da reforma, sem idade, após a reforma, com a idade de 60 anos. Tá, então aqui eu falei para vocês do ruído, esse barulho, que ele tem uma forma quantitativa de verificação e ele só vai dar ensejo à aposentadoria especial caso esteja acima de 85 decibéis, que é a forma de aferição desse valor, desse detalhe, quando a gente vai verificar quanto ao ruído. Tá, falei para vocês da forma quantitativa, a forma que eu vou verificar em números isso. Tá. E outra questão, quando a gente vai falar em qualitativa? Qualitativa, quando eu vou falar quando aquele agente, aquela própria imposição daquele agente no espaço de trabalho, ele vai dar direito à pessoa a receber, a ter o reconhecimento desse período como especial. Então, do que eu estou falando, por exemplo? Eu estou falando para vocês de uma pessoa que trabalha lá como enfermeiro. Ele está exposto a diversos itens que podem ser danosos à saúde. Bactéria, vírus, protozoários, enfim, qualquer elemento ali que vai trazer um risco gigantesco, vai trazer um risco à sua saúde. E só a presença daquele agente vai dar ali o reconhecimento da atividade como especial. Vamos lá para ficar mais claro, mais específico isso. Vamos lá. Aquele enfermeiro, ele está trabalhando ali, fazendo curativo, verificando pessoa que chegou ali acidentada, ele está exposto a sangue, a uma série de excreções, a uma série de elementos ali, biológicos. Eu não preciso falar que, olha, não, a pessoa aqui vai estar
com 20, a pessoa só vai ter direito ao reconhecimento desse período como especial se ela estiver trabalhando com até 1 litro de sangue, ela vai estar exposta a 1 litro de sangue ali todos os dias. Ou não, para ser reconhecida essa atividade dela como especial, ela vai ter que ali sofrer um acidente ali no seu trabalho, por exemplo, uma agulha furou essa pessoa que eu vou reconhecer como atividade especial. Não. Essa pessoa que trabalha no ambiente hospitalar, eu preciso apenas que esteja naquele ambiente aqueles elementos. Haja a presença de forma, claro, habitual e permanente desses agentes nocivos. É simplesmente isso que eu preciso que esteja presente. Está presente? Especial. Com o devido preenchimento ali do laudo. Tá. Quem mais pode estar sujeito ali à forma qualitativa? Falei para vocês anteriormente, o frentista, ou qualquer pessoa que esteja exposta a um agente nocivo ali que cause, esteja na lista nacional de agentes cancerígenos em humanos. Quando a gente fala desses elementos que sejam cancerígenos em humanos, a gente está falando que, eu olhando na lista desses agentes, eu achei aquele agente, e aquele agente está também presente no meu ambiente de trabalho, por si só, ali, já vai gerar o reconhecimento daquela atividade como especial. Aquela presença no meu ambiente de trabalho, de forma permanente, habitual, ali, eu trabalho ali diariamente com aquele elemento no meu dia a dia. Então, fazendo essa comprovação, estando ali devidamente no meu PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que vai trazer ali onde eu trabalho, meu nome completo, data de nascimento, local, setor exatamente onde eu trabalho, o que eu faço nas minhas atividades, qual é a descrição da minha atividade, quais são os agentes que eu estou exposto, quem é o responsável quem está sendo responsável por verificar se tem um agente ou não, quem que é o engenheiro de segurança ou o médico do trabalho e ali o responsável pela empresa. São os principais elementos ali quando a gente vai falar desse PPP que é tão utilizado aí nos dias de hoje. Então, a gente tem lá, principalmente, quando a gente fala, voltando para a questão, dos agentes nocivos. Quando a gente fala dos agentes de caráter químico, então, além dos que eu falei para vocês, a gente tem também, vamos lá, o que pode penetrar pelo organismo pela via respiratória, poeira, fumos, névoas, neblinas, e são agentes, gases e vapor, que são agentes que vão ser absorvidos pela nossa respiração, pela pele, e, consequentemente, obviamente, vão trazer ali um prejuízo à nossa saúde. Assim também como a gente fala, quando a gente está falando em agentes biológicos, a gente está falando em fungos, estamos falando em bacilos, parasitas, protozoários, vírus. Então, a gente está falando, por exemplo, daquele pesquisador ali, aquele médico, aquela pessoa biomédico, que está fazendo pesquisas com as pesquisas em laboratório, ele pode estar exposto aqui também. Ele comprovando essa própria exposição, ele vai também dar ensejo ao reconhecimento da atividade ali como especial. E a gente tem também os agentes físicos, que eu falei para vocês, a gente tem o ruído, que é um dos principais elementos aqui para quem trabalha principalmente na indústria. Vibrações, que a gente tem ali bem próximo às pessoas que trabalham ali com caminhões, principalmente esses caminhões antigos, esses ônibus antigos. Então, tem ensejo ao próprio reconhecimento desse período como especial, assim como a gente tem também pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, aquelas pessoas que trabalham ali com raio-x, elas também têm direito ao reconhecimento desse período como especial. E também temos a radiação não ionizante, infrassom e ultrassom. Então, o que acontece? Falei para vocês o que são agentes químicos, o que são agentes físicos, o que são agentes biológicos. Falei para vocês que eles podem ser reconhecidos. Esse reconhecimento, por categoria profissional, vai se dar até 28 de abril de 1995. Depois desse período, a gente vai precisar de laudos específicos para comprovação dessa atividade, principalmente o PPP ou também o LTCAT, que vai fazer essa comprovação. Tá. Falei para vocês
que, com a reforma, não teve alteração no tempo exposto àquela atividade, mas a gente teve uma alteração na idade mínima para usufruir, para gozar deste benefício de aposentadoria especial. Tá, mas e quem não completou esses requisitos e quer aposentar porque tem mais tempo que não é especial, que é tempo de atividade comum? Como que essa pessoa faz? O que ela pode converter esse tempo especial em tempo comum? Ela pode converter esse tempo comum em especial? Vamos lá. Tempo comum em especial é vedado. Não pode ter ali a conversão de um tempo que eu trabalhei no comércio, converter esse tempo em atividade especial para somar com a atividade que eu tive, por exemplo, lá como frentista. Não posso fazer esse tipo de situação. Porém, digamos que eu tenho lá um tempo grande de comércio, e eu tenho um tempo grande lá também como frentista. Eu posso pegar esse período como frentista e eu vou converter por uns fatores depois que a gente vai mostrar mais à frente. Vou utilizar um fator que eu vou somar nesse tempo para que eu aumente o meu tempo de contribuição comum. Então, vamos lá. Que é muito comum as pessoas falarem: ah, mas a cada 10 anos que eu trabalho, eu ganho mais 4 se eu tenho uma atividade especial? Sim. Correto. Então, tem lá para homem, em regra, falando aqui em atividades de 25 anos, para homem ele ganha 40% a mais. 40% a mais como? Onde? De que forma? Então, a gente tem lá um metalúrgico que trabalhou 10 anos em atividade especial, ali exposto ao agente nocivo físico, especificamente ruído. Tá. A pessoa trabalhou lá com ruído, barulho alto, 10 anos, trabalhou. Tá. E ela quer se aposentar por tempo de contribuição. Fala: olha, está mais perto para mim, eu tenho lá 20 anos de comércio, eu quero aposentar, eu quero converter esse tempo especial em comum. Tem como? Tem. Você ganha 40% a mais desses 10 anos, ou seja, você vai ganhar ali 1,4. Então, você fazendo lá 10 anos vezes 1,4, a pessoa vai para 14 anos. Ou 10 anos mais 40%, que vai dar 10 anos mais 4 anos, a pessoa tem ali 14 anos de atividade comum. Então, ela tem um ganho. Mas, o que a reforma veio e fez? Olha, a partir de agora, depois de 13 de novembro de 2019, esquece isso, esquece. Agora, a partir desse momento, você não pode converter mais. Ah, mas e os períodos que eu trabalhei antes? Ok, você pode converter sem problema algum. Você não pode converter o período que você trabalhou após 13 de novembro de 2019. É expressamente vedado. Mas antes, os períodos que você trabalhou anteriormente à reforma, se é período especial e você quer pedir uma aposentadoria comum, uma aposentadoria por tempo de contribuição, aí você pode pegar esse período especial e convertê-lo em comum. E é importante também que eu falei para vocês: olha, 25 anos para a aposentadoria especial, que na categoria ali que contempla mais profissionais, e 60 anos de idade, que é necessário após a reforma, só que eu falei para vocês que tinha uma regra de transição. Então, a maioria, a tendência, o que a reforma quis é que, olha, 25 anos em atividade especial e mais 60 anos de idade. Mas teve uma regra de transição. Qual que é essa regra de transição? 86 pontos para quem esteve exposto ali a atividade de 25 anos de efetiva exposição a um agente nocivo. Então, naquelas atividades que eu falei, como médico, frentista, enfermeiro, pesquisador na área química, essa pessoa que trabalha ali em frigorífico, essa pessoa vai ter que ter 86 pontos. Tá, você pergunta, 86 pontos, onde que surge isso? O que é isso? 86 pontos, 86, como que eu vou chegar nesses 86 pontos? Esses 86 pontos serão somados entre idade e tempo de contribuição.
Então, vamos lá. Tá, não entendi ainda. Como que funciona? Tá. Digamos que eu tenho um trabalhador com 25 anos em uma atividade especial. Então, eu tenho um trabalhador com 25 anos em uma atividade especial. Tá. Mas eu preciso atingir 86 pontos para que essa pessoa se aposente. Tá, preciso atingir 86 pontos. Se eu tenho 25 anos de trabalho, digamos que é o único trabalho da pessoa, quanto que essa pessoa tem que ter de idade para atingir ali os 86 pontos? Então, 25 mais 61. Então, faço lá 25 anos de trabalho, mais 61 anos de idade, a pessoa atinge 86 pontos. Claro, você vai falar, obviamente, mas não faz sentido. Essa pessoa tinha a regra da reforma da aposentadoria especial com 60 anos e 25 anos de trabalho. Então, não faz sentido ela, com 25 anos de trabalho apenas, ela optar para a regra de 86 pontos. Não faz sentido para ela. Faz? Não. Obviamente, para essa pessoa não faz. Vai fazer a maior diferença para quem? Para quem tem atividade comum. Então, essa pessoa que tem atividade comum, digamos lá no mesmo exemplo, essa pessoa tem 25 anos de trabalho ali especial. Tá, tem 25 anos de trabalho especial e digamos que ela tem mais 10 anos trabalhando ali como auxiliar de escritório. Então, eu tenho 25 anos de atividade especial, mais 10 anos trabalhando em atividade de auxiliar de escritório sem direito ao reconhecimento do tempo como especial. Tá, sabendo disso, eu sei que essa pessoa tem 35 pontos, ou seja, 25 em atividade especial, mais 10 em atividade comum. 10 mais 25, 35. Tá, então quanto que essa pessoa teria que ter de idade para ter direito à aposentadoria especial por essa regra de transição, que ela vai ter os pontos? Essa pessoa, em regra, ela vai ter ali, essa pessoa, você fazendo 86 menos 35, essa pessoa ali vai ter que ter 51 anos de idade para se aposentar. Então, ali tem uma modalidade que ela teria aqui uma aposentadoria antes dos 60 anos. Uma aposentadoria especial antes dos 60 anos. Então, aqui a gente tem uma pessoa com 35 anos de trabalho e mais 51 anos de idade, que vai totalizar aqui os 86 pontos, e ela vai se aposentar antes dos 60 anos. Então, aqui, a pessoa também, eles podem perguntar, tá, mas e essa pessoa que trabalha ali na atividade, ela tem mais de uma atividade? Se ela estiver desenvolvendo uma atividade especial e outra comum, ela pode ter direito nessa atividade especial, como ensejando essa pessoa em atividade comum, mas a atividade especial, vai ter o reconhecimento dessa atividade especial? Sim, vai ter o reconhecimento dessa atividade especial de forma comum. De forma normal, para não confundir, de forma normal, ela vai ter o reconhecimento ali da atividade dessa pessoa. Então, eu trabalhava ali como médico, mas eu também trabalhava como professor aquele período. Como médico é reconhecido ali como atividade especial, mesmo que seja concomitante com outra atividade comum. E, além disso, o principal que eu falei para vocês, o principal elemento que a gente vai ter aqui na configuração, na hora de a gente verificar onde estará de fato contido que, olha, essa pessoa estava exposta a um agente nocivo, a gente tem ali o LTCAT, que vai ser o laudo técnico que vai me dar as condições do meu ambiente de trabalho, conhecido como LTCAT, laudo técnico de condições do ambiente de trabalho. E esse LTCAT, quem que faz? Quem que faz esse LTCAT? Quem que traz para a gente esse LTCAT? Quem que pode fazer esse LTCAT? Médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Ponto. Só esses dois podem fazer esse tipo de laudo. Ah, mas o técnico de segurança da minha empresa que fez. Não pode.
Ah, mas era um engenheiro civil que ele tinha bastante conhecimento sobre segurança do trabalho. Não pode. Tem que ser ali um médico do trabalho devidamente inscrito ali no seu conselho de classe, no CRM, e também o engenheiro de segurança do trabalho ali, que vai ter o seu CREA, que vai estar ali permitindo que ele esteja habilitado a fazer esse tipo de laudo. Perfeito? Sempre lembrem, quando a gente falar em atividade especial, pegou o LTCAT, tem que estar ali como pessoa responsável, um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. Só que o que acontece? Esse agente, esse LTCAT, ele só é exigido, em regra, a partir de 1997. A partir de 1997, do decreto 2172, ele é exigido. E antes, ele era exigido do LTCAT? Em regra, não, com exceção para o agente ruído. Para o ruído, sempre foi exigido o LTCAT. Perfeito? E a gente tem como principal exigência hoje, que é a mais comum para a gente trazer, tem a exigência do PPP, que vai ser o laudo responsável ali por trazer essas informações que são extraídas a partir do LTCAT. O LTCAT vai dar subsídios para a confecção do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, o que acontece? Nesse PPP vai estar de forma reduzida os elementos ali trazidos no LTCAT. Tanto que o LTCAT tem um número de folhas acentuado, tem um número grande de folhas, e o PPP tem ali 2, 3 folhas no máximo. Então, esse PPP que vai ser, que é a obrigação da empresa fornecer para o empregador desde 1º de janeiro de 2004. Só o que acontece? Tema 709 do Supremo Tribunal Federal. O que ele diz? O que ele vai acrescentar? Até pouco tempo atrás, tinha uma grande discussão sobre o quê? A pessoa que trabalhou especial, que tem o trabalho dela em atividade especial. Essa pessoa pode continuar trabalhando ou não? Ela pode continuar exercendo a sua atividade normal ou não? Tinha uma grande discussão sobre isso. Sobre como, em tempos normais, claro, tem exceções em torno da Covid, mas aqui a situação, a regra. Pode continuar trabalhando essa pessoa após ter aposentado especial? Não. Há uma vedação para que não se tenha continuidade do trabalho. Então, um dos primeiros tópicos aqui que foram reconhecidos nesse julgamento do STF é que, olha, você não pode continuar trabalhando na mesma atividade especial. Você pode ficar na mesma empresa? Pode. Mas antes você estava lá no ambiente fabril, agora você está lá no escritório, sem estar exposto a nenhum agente nocivo. Aí você pode. Aí não há nenhuma vedação para que você faça ali, para que você receba. Só que, claro, houve ali digamos, um perdão ali das pessoas que faziam essa atividade antes. Até a data do julgamento, essa pessoa estava recebendo aposentadoria especial e permanecia em uma atividade especial. Então, olha, o STF falou, olha, você não pode mais continuar na atividade, mas até a data do julgamento, ok, tudo certo, mas depois aqui, se você não sair da sua atividade, você vai ter que devolver os valores e você terá ali a suspensão do seu benefício. Então, eles fizeram uma modulação desses efeitos, que a gente chama de modulação dos efeitos, para que não tivesse um impacto gigantesco na vida dos trabalhadores, por mais que normalmente esteja expresso isso na própria carta de concessão de aposentadoria especial, para que a pessoa saiba, olha, você não pode continuar exercendo essa atividade, você tem que sair imediatamente do seu trabalho. Então, ele vai falar que, olha, há uma irrepetibilidade, ou seja, eu não vou cobrar de você os valores alimentares recebidos de boa-fé. Olha, eu não vou te cobrar, você segurado, você trabalhador que se aposentou especial e que deveria sair da sua atividade e não saiu. Olha, tudo bem, ok, está tudo certo. Você, até aqui, se você recebeu de boa-fé, você não vai ter que devolver ali seus valores a título de aposentadoria especial. Mas e depois? Depois, as pessoas que estão trabalhando hoje, elas não podem continuar
trabalhando em uma atividade especial, se elas foram aposentadas especial, pela aposentadoria especial. Então, a gente tem lá o LTCAT, que eu falei para vocês, que ele vai ter uma série de requisitos, vai ter identificação da empresa, identificação da pessoa que está fazendo, a descrição das atividades que essa pessoa faz, quais são os elementos que essa pessoa estará exposta, que está exposta durante suas atividades, qual a localização, origem, qual que foram os métodos utilizados para a verificação desses agentes nocivos. E esse LTCAT, ele ali tem uma situação onde a gente tem um problema muito grande com as empresas mais antigas. As empresas que ali, elas não produziram um LTCAT, onde a gente tem ali um entendimento, claro, mais na jurisprudência, mais está falando aqui no âmbito judicial, para que seja feita uma pesquisa, para que seja realizada uma perícia em um lugar que seja similar, que tenha condições similares àqueles que a pessoa trabalhou lá antigamente, onde não se tem mais laudos. E, por outro lado, que eu falei para vocês, o PPP, que vai ser um resumo do LTCAT, desse laudo, que ele tem uma abrangência maior, a gente vai ter que, o PPP ele vai ter como principal elemento, comprovar que você exercia uma atividade ou não em condições especiais. Então, tem PPPs que são produzidos e não tem qualquer elemento ali agente nocivo à saúde. Ok. Ele só está comprovando que, olha, você não exercia uma atividade especial. Ponto. Então, pessoal, mas eu tenho PPP, eu quero reconhecimento dessa atividade como especial. Tá, falo para a pessoa, sim, ok, você tem um PPP, tem agentes aqui expressos, mas esses agentes não são nocivos. Mas o seu ruído aqui está marcando que você está com ruído de 60 decibéis. Não faz mal para a sua saúde. Ok? Então, por mais que às vezes a pessoa ache que, olha, eu tenho um PPP, eu tenho direito. Não, calma. Primeiro, o PPP é um elemento importante para saber se a pessoa tem direito ou não. Sim. Mas não é por si só que ele vai ser ali entendido como dano ensejo ao reconhecimento dessa atividade como especial. Então, a gente tem também que, muitas vezes, o laudo ele não é produzido no momento em que a pessoa está trabalhando, ele é produzido 10 anos depois que a pessoa já está trabalhando, 15 anos depois que a pessoa está trabalhando. Ele pode ser reconhecido como válido? Sim. Pode ser reconhecido como válido, desde que não tenha alteração em seu layout, não tenha alteração nas máquinas, não tenha alteração dos equipamentos, não tenha alteração naquele espaço de trabalho. Não tendo alteração, ok, perfeito. Pode ser reconhecido como período especial, caso ali tenha os elementos, tenha os agentes ali nocivos. E uma confusão muito grande que se tem, como eu falei para vocês, sobre insalubridade e periculosidade. Não é porque a pessoa recebe insalubridade que ela tem direito automaticamente à aposentadoria especial, ao reconhecimento daquela atividade como especial. Ela pode ter um indício que ela tem direito à aposentadoria especial? Sim, tem um indício. Mas eu não tenho a comprovação automática. Ah, não, é só eu apresentar o elemento aqui que eu recebi insalubridade, que eu recebia 20% de insalubridade, que eu recebia 40% de insalubridade, que eu vou ter direito. Não. Você vai ter que trazer os elementos que eu falei para vocês, LTCAT e PPP. Eu preciso trazer esses elementos para além dessa comprovação de que esse meu trabalho era insalubre. Importante também, era insalubre. EPI, equipamento de proteção individual. Esse equipamento de proteção individual, o EPI, ele tem que ser utilizado corretamente. E, se ele não for utilizado corretamente, pode dar até, inclusive, direito, se não há a utilização dele de forma correta, ao reconhecimento dessa atividade ali como especial. Isso é um elemento também que precisa ser falado. A pessoa precisa receber instrução, ela precisa ter ali um treinamento, e esse equipamento precisa ser válido para aquela atividade que a pessoa está exercendo, e ele tem que estar dentro do prazo de validade para ser ali considerado também. Além disso, a gente tem vários temas que vão falar sobre ele, principalmente um dos elementos, a súmula 203 da TN1, que vai falar que é necessário que, mesmo que você
tenha a informação no PPP, que tem um campo específico no PPP que vai falar se o EPI utilizado é eficaz ou não, você pode contestar a própria eficácia desse EPI. É importante que conteste quando a pessoa não utiliza um EPI adequado, ou utiliza um EPI que já está vencido, ou utiliza um EPI que não é adequado à atividade que ela está exercendo naquele momento. Ele pode ser contestado e deve ser contestado, que pode sejar ali o reconhecimento desse período como especial. Como eu falei para vocês, a atividade especial, quando a gente vai convertê-la em comum, para a mulher a gente tem um fator 1,2 e para o homem 1,4. A mulher ganha 20% e o homem ganha 40%, aqui falando em atividades de 25 anos, que seja a aposentadoria com 25 anos. Então, o que a gente tem também, além disso, nessa atividade? Quando a gente fala ali em ruídos, geração de ruído, a gente tem momentos onde oscilam esses ruídos que são reconhecidos como atividade especial. Então, a gente tem lá, até 5 de março, até 4 de março de 1997, esse ruído vai ser contado apenas como atividade especial se ele é acima de 85 decibéis. 80 decibéis até 4 de março de 97. A partir de 5 de março de 97, qual que é o grau de ruído? 90. Então, a gente sai de 80 decibéis e vai para 90 decibéis, acima de 90 decibéis, que vai ser reconhecido como especial. E depois, a gente tem uma planificação em 85 decibéis ali, a partir de 2003, que a gente vai ter ali, que é até hoje, que as pessoas precisam hoje de ruídos acima de 85 decibéis para ter ali o reconhecimento dessa atividade como especial. Assim como a gente tem também, entre esses elementos, o próprio reconhecimento daquelas pessoas que trabalham com eletricidade acima, frisem bem, acima de, superior a 250 volts. Esse eletricista, a pessoa que trabalha exposta à eletricidade, vai ter ali o direito ao reconhecimento dessa atividade como especial. E, além disso, importante também reconhecer que, nesse mesmo elemento eletricidade, a gente vai ter que há um caráter habitual, ou seja, a pessoa precisa ali estar rotineiramente, não precisa estar todo período de trabalho, mas ela precisa estar de forma rotineira, olha, todo dia, toda semana, ela está ali direta, exposta ao agente nocivo. Aqui, o agente nocivo, considerar físico como a energia elétrica, como a tensão elétrica ali, que ela vai estar exposta. E assim como a gente tem também o próprio tema 1031 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que vai falar também sobre o próprio reconhecimento do vigilante, que eu falei para vocês lá no começo, do vigilante como atividade especial, mesmo ele estando ali num grau de exposição entendido como uma exposição a agente agressivo à integridade física da pessoa. Não à saúde, ele não vai ser entendido, esse vigilante não está exposto a um agente químico, físico, biológico. Ele vai estar exposto à sua integridade física. Dele ter um assalto, por exemplo, que há ali um fato, um ato, que pode gerar a sua morte, através de um assalto, ali, de um risco que essa pessoa tem durante o exercício da sua própria atividade. E também tem as próprias disposições sobre o cálculo que ele vai sair ali de uma média de 60% para quem está em 15, 20, 25 anos, e depois a gente vai somar 2% por cada tempo que a pessoa tem de contribuição ali, que vai ali esgotar, que vai ser maior ali do que 20 anos de contribuição para homens e superior a 15 anos para mulheres. Essa é a regra, uma pequena alteração, uma grande alteração que vai ter um impacto ali direto na vida das pessoas quando há ali o cálculo da aposentadoria, que antes era 100%, e agora tem uma regra matemática que, obviamente, vai reduzir o salário dessa pessoa, que vai fazer com que ele, além de trabalhar mais, esse aposentado especial, ele receba menos. Então, tem um grave prejuízo ali, um nítido prejuízo à saúde desse trabalhador.
Gente, agradeço a atenção de vocês, agradeço a todos que assistiram até aqui. É um grande prazer estar aqui na Jurídica. É um grande prazer ali poder aceitar o convite do professor Carlos. Agradeço a toda a equipe, a Jurídica. Gente, até mais. Muito obrigado.